Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa Semana da Execução e do Cumprimento de Sentença. Na nossa primeira aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre as noções introdutórias da tutela executiva, da execução em sentido genérico, para que a gente possa compreender como é que acontece todo esse procedimento executivo, busca de bens, formas de defesa do devedor, quando que pode, quando que não pode. Então, tudo isso a gente vai conversar um pouquinho na nossa aula de hoje. E eu sempre gosto de começar a aula de execução falando sobre o nome, né? A nossa semana tem o nome Semana da Execução e do Cumprimento de Sentença, e por uma razão muito óbvia, que é o seguinte: quando a gente fala no nome execução, só execução, parece que estamos falando única e exclusivamente do processo de execução. E o processo de execução não é a única forma que a gente tem dentro do nosso ordenamento processual civil para executar alguma obrigação, seja uma obrigação de pagar, fazer, não fazer ou entrega de coisa. Então a gente precisa ter bem claro na nossa cabeça que, na verdade, nós temos o processo de execução, que é a maneira de executar os títulos executivos extrajudiciais, um contrato, um cheque, uma nota promissória, uma duplicata. Nós temos o cumprimento de sentença, que não é processo novo, é uma fase executiva dentro de um processo que já existe. E nós temos ainda projeto de lei tramitando no nosso Senado a respeito da execução extrajudicial, que é a possibilidade de você executar essas obrigações fora do Poder Judiciário, em cartório, mais ou menos no mesmo sentido que a gente faz divórcio extrajudicial, inventário extrajudicial. Mas é um projeto de lei ainda, claro que a gente precisa ficar atento a todas as novidades, mas por hora, no ordenamento processual civil, nós temos então essas duas formas executivas: o processo de execução e o cumprimento de sentença. E a pergunta que sempre me fazem: professora, eu posso escolher que eu vou utilizar um processo de execução ou que eu vou utilizar um cumprimento de sentença? E a resposta a essa pergunta é negativa. Por que é negativa? Veja, o nosso Código de Processo Civil, ele prevê dois tipos de processo: o processo de conhecimento e o processo de execução. Mas cada um desses processos tem uma finalidade específica. Então, o processo de conhecimento, como o próprio nome já diz, ele serve para conhecer e julgar, né, dar uma sentença favorável ou desfavorável com relação a alguma relação jurídica ou alguma pretensão. Ao passo que o processo de execução serve para executar, não é verdade? Só que o que acontece? Desde 2005, com a Lei 11.232 de 2005, o nosso sistema processual e essa separação processual, ela sofreu uma grande e importantíssima interferência. Qual é essa interferência? Até 2005, a gente tinha bastante separadas essas finalidades do processo de conhecimento e do processo de execução. Como assim? Se eu tivesse uma relação jurídica qualquer, então eu entrei com uma ação de reparação de dano material, dano moral, pleitei ali 30 mil reais, o juiz de primeiro grau proferiu uma sentença condenando o réu a me pagar 30 mil, a parte recorreu, mas o tribunal manteve esses 30 mil e essa decisão transitou em julgado. O que eu tinha que fazer? Depois de finalizado esse processo de conhecimento com o trânsito em julgado da sentença, eu tinha que abrir um processo novo, um processo de execução para executar aqueles 30 mil caso o devedor não me pagasse espontaneamente. Por quê? Porque o processo de conhecimento tinha a finalidade meramente de conhecer o direito da parte para proferir uma decisão. Ao passo que o processo de execução tinha a finalidade de executar todo e qualquer título. Fosse ele um título extraído do Poder Judiciário ou um título extraído de algum negócio jurídico celebrado entre as partes. Muito bem, esse era o nosso sistema. E por uma questão de menor ônus no processo, tempo do processo, maior efetividade, celeridade processual, em 2005 foi instituída essa Lei 11.232, que abriu espaço a uma múltipla finalidade do processo de conhecimento. Então vejam, o processo de conhecimento hoje, ele tem uma dupla finalidade. Ele pode se destinar, logicamente, só a conhecer o direito da parte.
Então, por exemplo, vamos supor que eu ingresse com uma ação de investigação de paternidade. Só investigação de paternidade. O que eu quero? Saber se o sujeito é ou não é pai daquela criança. Com o exame de DNA celebrado, eu vou ter a resposta, o juiz vai proferir uma sentença, é pai ou não é pai. Tenho alguma coisa a mais para fazer além disso, nesse processo? Não, se você entrou só com a investigação de paternidade, a sentença declaratória declarou se existe ou não essa paternidade. Se ela existe, aí não há um pagamento de pensão espontâneo do pai, aí, claro, você vai entrar com a ação de alimentos. Agora, como eu queria só saber se o sujeito era ou não era pai da criança, o processo de conhecimento encerrou ali. Agora, naquele meu primeiro exemplo, se eu entro com uma ação para reclamar uma indenização, um dano material, um dano moral, peço lá meus 30 mil. Primeiro grau, vai para o segundo grau, transita em julgado, a parte não paga o condenado na sentença, transitado em julgado, o que vai acontecer? Eu não preciso mais, depois de 2005, abrir um novo processo. No mesmo processo de conhecimento, eu vou apenas inaugurar uma nova fase. Então, não é processo novo, não é relação jurídica nova, é uma fase executiva dentro do processo de conhecimento, denominada cumprimento de sentença. Então, o processo de conhecimento, ele tem essa dupla finalidade. Ele pode sim servir só para conhecer o direito da parte, quando isso me bastar, ou ele pode servir para conhecer e executar as suas próprias decisões. Executar uma sentença, uma decisão interlocutória, um acordo judicial, acordo extrajudicial, enfim, todo e qualquer título executivo judicial que tem previsão no artigo 515 do CPC, cumprimento de sentença dentro do processo de conhecimento que já existe. Isso faz com que o processo de execução tenha morrido? Claro que não. O processo de execução ele permanece para executar títulos executivos extrajudiciais, que são todos aqueles títulos formados fora do ambiente do Poder Judiciário. É um cheque, é uma nota promissória, é uma escritura pública, é um contrato, é uma duplicata, é uma debênture, que caso não sejam cumpridas espontaneamente pelo devedor, vão ensejar processo de execução. Então, essa é a sistemática trazida desde 2005, incorporada com algumas modificações em termos de atos processuais dentro do Código de Processo Civil de 2015. Então, não é que eu possa escolher, vou fazer cumprimento de sentença, fazer processo de execução. Não é uma escolha, é um ato vinculado. Se o seu título for um título judicial e o devedor não cumpriu a obrigação, cumprimento de sentença, que é uma fase executiva dentro do processo de conhecimento. Agora, se o seu título é um título extrajudicial, que são todos aqueles que têm previsão no 784 do CPC, processo de execução. Professora, mas não fica injusto, o procedimento é diferente? Veja, a ideia de executar uma obrigação é a mesma. O que vai acontecer? Tanto no cumprimento de sentença, quanto no processo de execução, o juiz vai receber o teu requerimento, vai verificar a presença dos requisitos, que são o título, e a obrigação certa, líquida, exigível, vai comunicar o devedor que ele precisa cumprir aquela obrigação. O devedor vai ter um prazo para cumprir aquela obrigação. Caso cumpra, extinção do processo. Não cumpriu, vai sofrer algumas consequências, né? Cada um vai ter as suas consequências, mas a consequência primordial é não cumprir a obrigação no prazo fixado pelo juiz, que é um prazo legal, expedição de mandado de penhora e avaliação de bens. Então, eu vou atrás de patrimônio do meu devedor, seguindo a ordem do artigo 835 do CPC, primeiro dinheiro, e por isso que a gente faz a penhora cisbajude, depois títulos da União, estados, títulos com cotação em mercado, veículos, imóveis, móveis e assim por diante. Vou atrás desses bens do devedor para tramitar nos atos executivos. Penhora, avaliação, depósito, venda e o produto da venda satisfazer o credor. Então, o caminho da tutela executiva vai ser basicamente o mesmo. É comunicar ao devedor que ele precisa cumprir aquela obrigação. Caso ele não cumpra, consequência primordial, penhora e expropriação de bens do devedor até que o credor seja integralmente satisfeito. Então, por exemplo, se for uma obrigação de pagar, então, lá naquela minha situação, o devedor precisa me pagar 30 mil a título de danos materiais e morais numa sentença transitada em julgado. Não pagou espontaneamente, a partir do trânsito em julgado da sentença, no mesmo processo de conhecimento, vou oferecer meu requerimento de cumprimento de sentença, o juiz vai intimar o devedor como regra na pessoa do seu advogado
para pagar em 15 dias aqueles 30 mil. Pagou, perfeito, tô feliz, recebi a minha obrigação. Não pagou, o devedor vai ter algumas consequências como multa de 10%, honorários de 10% e a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens, podendo inclusive ao credor efetivar o protesto da sentença e fazer a averbação no registro de bens. E daí vai seguir o caminho normal dos procedimentos executivos. Achei algum bem, vou penhorar, avaliar, depositar, vender e o produto da venda reverter ao credor. Agora, se for um título extrajudicial, então o devedor deve lá 100 mil reais de um cheque. Processo de execução, como é processo novo, regrinha geral, o devedor vai ser citado. Aqui o prazo muda um pouquinho, ele vai ter um prazo de 3 dias contados da própria citação para pagar os 100 mil reais do cheque. Pagou dentro desse prazo, ele recebe um benefício, que é o pagamento dos honorários pela metade, e a extinção da execução, já que houve pagamento. Não pagou os 100 mil reais nesse prazo de 3 dias, vai ter como consequência a retomada dos honorários para o valor originário de 10% e a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens para que sejam penhorados os bens desse devedor, vendidos e satisfeito o credor. Então, esse é o caminho da execução. O que vai mudar especificamente são alguns atos executivos ali naquela fase preliminar, de o que contempla o meu requerimento de cumprimento de sentença, o que contempla a minha inicial executiva, como que vai ser a forma de comunicação do devedor, os prazos, mas a ideia da execução é uma só: compelir o devedor a cumprir aquela obrigação de pagar, fazer, não fazer entrega de coisa, para que ele cumpra e, cumprido, o credor se torna satisfeito. Não cumpriu, vou atrás de patrimônio do meu devedor para que esse patrimônio seja penhorado, avaliado, depositado e expropriado e o produto da venda reverta ao credor. Então esse é o sentido da execução, por isso que eu gosto de falar de semana da execução e do cumprimento de sentença, logicamente para abordar esses institutos. A execução dentro do processo de conhecimento, que é a execução de título judicial, o cumprimento de sentença, e a execução apartada, a execução enquanto processo autônomo, que é para a execução de títulos extrajudiciais. E eu espero você então na nossa próxima aula para a gente conversar um pouquinho mais sobre o processo de execução e o cumprimento de sentença. Bons estudos e até a próxima aula!